Com o lançamento da terceira temporada de Jujutsu Kaisen, o universo criado por Gege Akutami é uma das obras japonesas mais populares ao redor do mundo atualmente, trazendo ação intensa, personagens complexos e dilemas morais profundos. A história acompanha Yuji Itadori, um adolescente aparentemente comum que acaba se envolvendo no mundo dos feiticeiros Jujutsu, pessoas capazes de manipular a energia amaldiçoada que todo ser humano produz. Para salvar seus amigos e confrontar maldições poderosas, Itadori se torna o receptáculo da entidade mais perigosa de todas, Sukuna, o rei das maldições. Mas além das batalhas e dos poderes sobrenaturais, Jujutsu Kaisen apresenta uma cosmovisão intrigante. O mal não é algo que apenas surge de fora. Ele procede do coração humano, da mesma forma que a Bíblia descreve o pecado como uma condição universal. Neste vídeo, vamos explorar um paralelo fascinante: Yuji Itadori como um tipo imperfeito de Cristo, refletindo padrões cristológicos na narrativa contemporânea, e como isso dialoga com a cosmologia do anime e com a teologia bíblica. Poderíamos simplesmente discutir o que cada arco, episódio ou personagem nos ensina, mas optei por mergulhar mais fundo, analisar a cosmologia da obra e como ela se conecta com princípios do cristianismo. A cosmologia de Jujutsu Kaisen, embora inspirada em tradições religiosas japonesas e elementos ocultistas, apresenta uma estrutura surpreendentemente próxima de um princípio profundamente bíblico. O mal não surge externamente ao homem, mas procede dele. No universo da obra, todos os seres humanos produzem energia amaldiçoada. Essa energia não é neutra. Ela nasce diretamente de emoções negativas, como medo, culpa, ódio e desespero. Quando essa energia se acumula, ela ganha forma e consciência, dando origem aos espíritos amaldiçoados, ou seja, os próprios seres humanos são a origem daquilo que posteriormente os ameaça. A Escritura apresenta um diagnóstico semelhante da condição humana. Salomão afirma: na verdade que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Davi declara: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. E o apóstolo Paulo, citando essa mesma tradição, escreve: como está escrito, não há um justo nenhum sequer. E novamente: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado, assim como a energia amaldiçoada na obra, não é algo restrito a alguns indivíduos, com exceção, é claro, dos feiticeiros, com alguma restrição celestial. É uma condição universal da humanidade caída. Na teologia bíblica, o pecado não é apenas um ato isolado, mas uma condição espiritual que afeta toda a natureza humana. Essa corrupção interior cria um ambiente propício para a atuação de forças malignas. A Escritura afirma que o homem, em seu estado natural, está morto em delitos e pecados, em Efésios 2:1. Isso não significa que o homem deixa de existir fisicamente, mas que sua condição espiritual está separada de Deus. O pecado, portanto, não apenas corrompe o homem internamente, mas também o expõe ao domínio das trevas. Entretanto, existe uma diferença fundamental entre as duas cosmologias. Em Jujutsu Kaisen, o problema é tratado como uma energia que pode ser controlada ou manipulada por meio de técnicas e disciplina. Já na teologia bíblica, o problema do pecado não pode ser resolvido por esforço humano. Ele exige intervenção divina. É por isso que a Escritura afirma que o homem precisa nascer de novo em João 3:3. A solução não é controle, mas regeneração. Yuji Itadori é possivelmente um dos personagens mais explicitamente cristológicos da ficção contemporânea.
Sua jornada segue um padrão que ecoa diretamente a estrutura do Evangelho, ainda que de forma imperfeita e limitada. O primeiro aspecto é que ele aceita voluntariamente carregar o mal. Itadori não é enganado nem forçado, ele escolhe consumir o dedo de Sukuna, sabendo plenamente as consequências dessa decisão. Ele se torna um receptáculo do mal com o objetivo de proteger outras pessoas. Esse padrão reflete diretamente o ensino bíblico sobre Cristo. O apóstolo Paulo escreve: "Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus." Cristo não se tornou pecador em sua natureza, mas assumiu sobre si o peso do pecado humano. Da mesma forma, Itadori carrega o mal sem se tornar moralmente mau. O segundo aspecto é sua condenação apesar de sua inocência. Após se tornar o receptáculo de Sukuna, a própria sociedade Jujutsu determina que ele deve morrer. Não porque tenha cometido um crime, mas porque sua existência representa um risco. Esse padrão ecoa diretamente o julgamento de Cristo. Jesus foi condenado não por culpa própria, mas pelo que representava. Sua execução não foi resultado de pecado pessoal, mas de sua missão redentora. O terceiro aspecto é seu sofrimento pelo mal que não é dele. Após os eventos de Shibuya, Itadori entra em profundo colapso emocional ao perceber que pessoas morreram por causa de Sukuna. Embora ele não tenha causado diretamente essas mortes, ele assume o peso emocional dessa tragédia. Isso reflete o padrão do servo sofredor descrito pelo profeta Isaías. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Cristo sofre não por seus próprios pecados, mas pelos pecados de outros. Por fim, Itadori não é apenas um lutador contra o mal. Ele é um portador do mal. Ele não enfrenta o inimigo apenas externamente, mas internamente. Sua própria existência se torna o campo de batalha. Esse padrão corresponde diretamente à figura do servo sofredor, que não apenas combate o mal, mas o carrega sobre si como parte de sua missão redentora. Apesar desses paralelos, é fundamental reconhecer que Itadori é apenas uma sombra imperfeita, não o cumprimento. Ele não derrota o mal definitivamente, nem pode redimir a humanidade. Ele sofre sob o peso do mal, mas não pode removê-lo completamente. Cristo, por outro lado, não apenas carregou o pecado, mas o venceu definitivamente. Como está escrito: "Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória?" Itadori é um símbolo narrativo poderoso, mas Cristo é a realidade histórica. A ficção ecoa o Evangelho porque o Evangelho é o padrão pelo qual todas as histórias de redenção são, consciente ou inconscientemente, moldadas. E você? O que achou dessa análise de Jujutsu Kaisen? Se quiser acrescentar algo, comente aqui. Aproveite e se inscreva e acompanhe os próximos vídeos do canal.